Gostaria de convidar você a me acompanhar nesta oração. Oremos. Pai, nós estamos na Tua presença e queremos pedir que o Teu Santo Espírito, Deus, fale aos nossos corações neste momento através da Tua palavra. É verdade que até agora, Deus, o Senhor já tem nos abençoado com a Tua poderosa presença através dos louvores, das confissões de fé lidas e dos textos bíblicos, Senhor. O Senhor já tem falado aos nossos corações, mas neste momento nós vamos olhar especificamente para as Sagradas Escrituras e nós queremos te pedir, Pai, que em nome de Jesus o Senhor fale profundamente, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. É assim que nós oramos. Amém. Como vocês sabem, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos com esse tema geral, o Rei Revelado. E nós chegamos no momento, quando termina o capítulo de número 3, hoje pela manhã, nós terminamos o capítulo de número 3, e nós percebemos que Jesus, no capítulo de número 3, começa a falar explicitamente quem ele é e qual é a missão dele. Quem ele é e qual a missão dele. Se vocês se lembrarem, nos capítulos anteriores, em alguns momentos Jesus diz para não se falar quem ele era. Ele cura uma pessoa e diz, não fale nada. A pessoa não obedece a Jesus, mas ele diz, não fale nada, se apresente ao sacerdote, ao sumo sacerdote, mas não fale. A pessoa, contrariando Jesus, espalha quem ele é. Em alguns momentos, Jesus faz alguns exorcismos, expulsão de demônios, e os demônios falam quem Jesus é, e Jesus manda os demônios ficarem calados. Mas a partir do final do capítulo de número 3, como nós vimos, Jesus começa a falar quem ele é. Então perceba, não são mais as pessoas que têm contato com Jesus e dizem de maneira fragmentada quem ele é, porque as pessoas olham para aquele fato que Jesus realizou. Eu fui curado por um homem, talvez o leproso dissesse isso. Eu fui curado por um homem. Mas que homem? Não sei, ele apareceu, ele é um tal de Messias. Alguns chamam de Messias, outros chamam de Rabi, mas a gente não tem muita certeza de quem ele é, mas eu sei que ele me curou. Eu sei que ele me curou. Isso vai acontecendo em todos os fatos de Jesus. Mas neste momento, perceba, não é mais as pessoas ou os demônios que falam a respeito de Jesus, mas no final do capítulo de número 3, é o próprio Cristo falando quem ele é. E como nós vimos, Jesus ele escancara. Ele diz, eu vim a desabilitar, eu vim destruir as obras do maligno, eu vim restaurar aquilo que estava quebrado. E isso fica muito claro, principalmente quando nós olhamos para o texto que nós estudamos de manhã, e o cerne desse texto, o centro do texto, é Jesus falando exatamente isso. Eu vim restaurar todas as coisas. Aquilo que estava quebrado, eu vim restaurar. Então nós vamos avançar nesta noite para o capítulo de número 4, e nós vamos ler 4, de 1 a 20. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar na projeção. Lembrando que na projeção nós estamos usando a nova versão internacional. Acompanhem comigo. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e apertar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino, ouçam, o semeador saiu a semear. Quando lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves viram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu
e deu boa colheita de 30, 70 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, se você para neste momento aqui do texto, você tem um cenário. E eu quero que isso fique muito claro para vocês. Muito claro. Jesus está à beira-mar, e você pode perceber que no Evangelho de Marcos, Jesus gosta de uma praia, né? Jesus gosta de uma praia. Toda vez que ele está ensinando no Evangelho de Marcos, ele está à beira-mar. Então Jesus está novamente na beira do mar, a grande multidão está comprimindo Jesus. Jesus entra em um barco e a partir daquele barco, ele começa a ensinar essa multidão. Então, esse é o cenário dessa primeira parte do texto. Continue comigo. Quando ele ficou sozinho, os 11 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Então aqui já um outro cenário, uma mudança de cenário. Primeiro cenário, multidão, pressão, pessoas sendo ensinadas à beira do mar. Cenário novo, Jesus está com os 11. Com os 12, desculpa. Jesus está, eu já estou excluindo Judas aqui pela minha própria conta. Jesus está com os 12. E mais algum grupo de pessoas. Não é somente os 12 que estão ali. Jesus está com mais um grupo, provavelmente um grupo um pouco maior de discípulos. E eles perguntam a Jesus a respeito das parábolas. E daí Jesus começa a explicar. E ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas os que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Então, Jesus lhes perguntou. E você percebe que aqui tem uma introdução daquilo que Jesus vai explicar mais para frente. E essa introdução ela é muito importante. Porque, ao passo que Jesus dá uma introdução para explicar o que ele vai falar aos seus discípulos, ele também está chamando a atenção dos seus discípulos para aquilo que eles estão perguntando. Veja só a pergunta inquietante que Jesus faz olhando para os seus discípulos. Vocês não entendem essa parábola? Perceba que Jesus faz uma citação de Isaías anteriormente, citando um dos profetas do Antigo Testamento. E agora, nessa citação que ele faz, ele diz: ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. Veja a pergunta que Jesus faz aos seus discípulos: vocês não entendem essa parábola? Não é estranho? Porque Jesus ele está dizendo: a vocês foi dado conhecer o quê? Os princípios do reino, os valores do reino. O reino de Deus foi dado a conhecer a vocês. E daí Jesus, ele cita um profeta aos seus discípulos, as pessoas mais chegadas dele, e daí, antes de explicar a parábola, ele diz: vocês não entendem. Vocês não entendem. Como então poderão compreender todas as outras? Daí, Jesus passa a explicar a parábola. O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, com a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outros ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão boa colheita de 30, 70, 60
e até 100 por 1. Perceba. E deixa eu, antes de entrar nos pormenores do texto, deixa eu fazer uma pergunta para você. Que isso é uma pergunta que até coaches fazem hoje em dia. Até coaches fazem hoje em dia. Quão desenvolvida é a sua virtude da escuta? O quanto você é capaz de ouvir as pessoas? Já parou para pensar? Na nossa sociedade, nós gostamos de falar. Nós gostamos. A nossa marca, a marca da nossa cultura hoje é redes sociais, é internet. E a internet nos deu a possibilidade, nos deu voz. Pessoas que eram desconhecidas há 10, 15 anos atrás, por causa da internet, hoje se tornaram influencers. Não é? Não é? Se você pegasse há 10, 15 anos atrás, você não teria os influencers digitais. Essas pessoas nasceram com essa ideia de falar é importante. E nós estamos inseridos nessa cultura do falar. Nós mais falamos do que ouvimos. Qual é a nossa capacidade? Qual é a extensão da nossa virtude de escuta? Talvez você seja como eu, que quando alguém começa a falar, você logo quer dar uma opinião. Quer dar uma opinião. Esses dias eu estava conversando com o meu filho mais velho, o Arthur. Ele tem 10 anos de idade. E ele estava falando comigo no carro sobre... Acho que era jogo de videogame. Era alguma coisa sobre o jogo do Spider-Man. Mais conhecido no Brasil como Homem-Aranha. E ele estava falando o quanto era difícil e ele estava pedindo alguns conselhos. Mas eu nunca joguei o Spider-Man. Não jogo Spider-Man. Não porque eu não gosto, eu não tenho paciência para jogar o Spider-Man. Mas o meu filho tem. Meu filho tem. E ele não conseguia vencer alguns dos vilões, ele perguntava algumas coisas e eu falava, filho, mas eu não sei. E eu comecei a falar em cima dele. Ele parou e falou, papai, me escuta. O senhor não está me escutando, papai. Me escuta. Porque muitas vezes a gente tem essa dificuldade, por causa da nossa cultura, do lugar aonde nós estamos inseridos, que nós gostamos de falar, mas nós temos a dificuldade de escutar. Agora perceba uma coisa. O texto que nós acabamos de ler, Marcos capítulo 4, nos ensina também que também existe uma conexão entre o coração e o ouvido. Tanto é verdade que o texto fala o seguinte, o versículo de número 3, Jesus diz, ouça, parem e ouçam. O versículo de número 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O versículo de número 12, podem ouvir e ouvir, mas não entendem. O versículo de número 20, ouve a palavra, acolhem-na e produzem uma colheita. Perceba, existe algo aqui nessa parábola sobre a importância de você fazer o quê? Ouvir. Ouvir. Deus nos convida, então, nessa parábola, com essa conexão que existe entre os nossos ouvidos e o nosso coração. Mas antes da gente avançar para o texto que nós lemos, deixa eu dizer para você o que você precisa compreender acerca das parábolas. Porque quando nós ouvimos uma parábola, apesar de muitas vezes nós temos uma caminhada evangélica na Bíblia, e a gente já ter lido várias parábolas, a gente entende que parábolas são histórias que Jesus conta. Mas eu gosto de uma definição do Tim Keller. O Tim Keller, ele diz que parábolas são bombas relógios. Porque elas são histórias sem pretensão alguma. São histórias do dia a dia, corriqueiras.
que na cultura do próprio Jesus as pessoas contavam e recontavam, falavam e refalavam. Mas as parábolas que Jesus contava desarmava as armadilhas que existem no nosso coração. E quando elas explodiam, elas transformavam a vida das pessoas. Então, deixa eu mostrar algumas coisas a respeito disso. As parábolas oferecem uma visão abrangente do reino de Deus, com imagens vívidas e próximas. As parábolas, elas dão uma visão clara de como funciona o reino de Deus, com imagens vívidas e próximas da gente. As parábolas são provocativas e surpreendentes de propósitos. Ou seja, a parábola, toda a história, toda a parábola que Jesus conta, ela tem um propósito eterno. Ainda, estimulam a reflexão, incitando os ouvintes a pensar sobre o que estão ouvindo. Ainda, usam situações cotidianas para ilustrar verdades espirituais com uma abordagem inovadora. E percebam, revelam mais verdades que para os receptivos e ocultam aos outros. E ainda, o mais importante, as parábolas correspondem 35% dos ensinamentos de Jesus nos evangelhos. Então veja que parábola é algo muito importante. A pergunta que a gente deve fazer agora, neste momento, o que a parábola do semeador nos ensina? Quais são as lições que Jesus quer que nós ouçamos dele? Primeiro princípio que a parábola nos ensina, e perceba, existem o quê? 3 cenários. Vocês lembram? 3 cenários que nós vimos no começo, que eu fui destrinchando com vocês. Então veja, primeiro, é crucial disseminar o evangelho, assegurando que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir a palavra. É crucial disseminar o evangelho, assegurando que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir a palavra. Veja o que o texto diz. O semeador saiu o quê? A semear. Eu sei, nós estamos inseridos em uma cultura urbana. E como nós estamos inseridos em uma cultura urbana, uma das coisas mais difíceis que nós temos é a gente imaginar o quão é profundo a ideia de semear a terra. Porque a pessoa que semeia a terra, ela precisa estar imbuída de um propósito gigantesco e ainda de uma fé daquilo que ela não vê. Porque o que ela tem nas mãos é o quê? Semente. Semente. E ela não conta simplesmente com o ato de ir e semear. Ela precisa contar com a terra, ela precisa contar com as chuvas, ela precisa contar com todo um ambiente externo ao qual ela não controla. Ao qual ela não controla. Ela tem uma função. O semeador, ele sai pela fé a semear. Mas ele não controla o ambiente, controla? O semeador controla as chuvas. O semeador controla o sol, se vai fazer muito calor, se vai fazer pouco calor, se vai ter geada, se não vai ter geada. Tudo isso vai influenciar no quê? Na sua colheita. Na forma como a planta vai se desenvolver. Então perceba, a mensagem do Evangelho é anunciada com determinação e confiança. Uma expressão de fé. Todos aqueles que semeiam o Evangelho
Jesus é lógico, neste momento Jesus está falando dele, porque nesse primeiro momento, no primeiro momento da igreja cristã, naquele primeiro momento onde Jesus está fundando a comunidade cristã, ele está falando dele, porque ele é o semeador. Mas mais tarde esse texto é aplicado a quem? Aos discípulos. Aos discípulos. Então todos os discípulos, todos aqueles que semeiam, eles precisam estar imbuídos dessa característica. A mensagem do evangelho é anunciada com determinação e com confiança. Ainda, veja como a mensagem do evangelho, ela não escolhe o terreno ao qual ela semeia. Ela não escolhe. Ela cai em todo e qualquer tipo do quê? De terreno. Não existe uma seleção. E aqui está uma das coisas mais interessantes que Jesus faz. Porque, veja, se você já viu algum vídeo, se você já assistiu Globo, você que é menininho criado em apartamento, que empinou pipa na frente do ventilador, a única coisa que você viu de lavoura na sua vida, ou foi no Discovery Channel, ou foi no Globo Rural. Então você vai lembrar de uma realidade que você viu ou no Globo Rural ou no Discovery Channel, que a lavoura tem a sua terra o quê? Preparada, selecionada. E sempre foi assim. Então aqui na história que Jesus está contando aos seus discípulos, ou melhor, não aos seus discípulos, mas à multidão, Jesus está falando o seguinte, que a semente do evangelho não tem terra selecionada. A semente do evangelho cai sobre todo e qualquer solo. Perceba, a mensagem do evangelho é abrangente e não faz o quê? Distinção. Não faz distinção de pessoas, de etnias. A mensagem do evangelho não faz distinção de visão política. A mensagem do evangelho não faz a distinção de gênero. A mensagem do evangelho cai em todo e qualquer tipo de solo. Todo e qualquer tipo de solo, sem distinção alguma. Aqui tem um dos primeiros problemas quando nós olhamos essa mensagem. A pergunta que ela eclode, que ela surge, a igreja, ela faz distinção ao pregar o evangelho às pessoas? Nós fazemos esse tipo de distinção? Nós achamos que algumas pessoas merecem ouvir o evangelho e outras pessoas não merecem ouvir o evangelho? Nós fazemos isso. Quando você está no seu trabalho, diante de um amigo que você fala, esse cara não quero na eternidade comigo, não quero esse cara na eternidade comigo, então eu não vou falar do evangelho para ele. Porque isso pode acontecer no seu coração. Nesse momento você está criando uma distinção. Essa pessoa não merece ouvir. Ou ainda você pode criar uma distinção pela incredulidade do seu coração. Quando você olha para a pessoa e você diz, eu não vou nem pregar porque essa pessoa não tem jeito. Não tem jeito, não tem esperança para essa pessoa. Você está criando o quê? Uma distinção no seu coração. Agora, o que Jesus está dizendo, o que o texto bíblico nos mostra, é que não existe distinção alguma. O evangelho, ele é abrangente para todos os tipos de solo. Uma outra coisa que o texto nos mostra é que a mensagem do evangelho é subversiva e transformadora. Perceba, a mensagem do evangelho era subversiva e transformadora, porque quando ela cai em um bom solo, ou melhor, em todos os solos aqui, em todos os solos, até no solo mais duro, alguma coisa o evangelho fez. Porque ninguém ouve o evangelho e sai do mesmo jeito.
Como nós vimos pela manhã, se você não estava aqui pela manhã, mas como nós vimos pela manhã, quando alguém ouve o Evangelho, quando alguém tem um contato com o Cristo do Evangelho, ou ele abraça aquele Evangelho, ou ele fica ofendido. Ou ele fica até mesmo irritado. Porque o Evangelho de Cristo Jesus, ele toca o mais íntimo do nosso coração. E ao tocar o mais íntimo do nosso coração, nós podemos nos dobrar diante do Cristo, ou nós podemos rejeitar o Cristo. Mas não existe uma opção de neutralidade diante do Evangelho. Veja, o que Jesus está mostrando aqui é para a multidão. Então esse é o primeiro cenário. A mensagem do Evangelho é anunciada com determinação e confiança. A mensagem do Evangelho é abrangente e não faz distinção. A mensagem do Evangelho é subversiva e transformadora. Ela vai produzir frutos. E ela produz frutos, perceba, o último solo. Ela produz frutos o quê? De maneira extraordinária. Extraordinária. Mas ela vai produzir frutos. O segundo ponto que o texto levanta, ou o segundo princípio que gostaria de abordar com vocês, é que as parábolas revelam a intransigência do nosso coração pragmático. O nosso problema é que, na nossa cultura pós-moderna, nós nos tornamos pragmáticos. E o pragmatismo dentro da fé, ela criou uma das maiores aberrações, que é aquilo que nós chamamos de teologia da prosperidade. Aonde, na teologia da prosperidade, o homem que deveria ser o servo de Deus, transforma o Deus Todo-Poderoso em servo dele, determinando, tendo uma palavra de fé. Esse é o pragmatismo entrando na vida e na teologia das pessoas. A sua fé, as pessoas dizem, dentro do pragmatismo evangélico, a sua fé precisa o quê? Funcionar. Funcionar. Olha, porque se você está passando por uma provação, se você está num deserto, se os ouvidos de Deus se fecharam para você, significa uma única coisa: a sua fé não funciona. Dentro do pragmatismo evangélico, não existe espaço para o lamento. Pergunta: nas Sagradas Escrituras existem lamentos? Nas Sagradas Escrituras existe choro? Nas Sagradas Escrituras existe dor? O salmista do Salmo de número 13 diz: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando, Senhor? E ele dá uns brados de até quando, até quando, até quando? Porque ele está sofrendo. Se você olha para os salmos, você vê lamento. Se você olha para a vida dos profetas, você vê o quê? Lamento. Se você olha para o Cristo no Getsemane, você vê o quê? Você vê lamento. Mas o pragmatismo evangélico nos rouba isso. Como a parábola demonstra isso? Vem comigo. Olha o que o capítulo 4 nos mostra. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. E ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por intermédio de parábolas. A vocês foi dado o mistério do reino. Perceba uma coisa que os pragmáticos não conseguem entender.
A compreensão do reino não se origina das categorias convencionais do conhecimento humano. Não está sob o nosso controle. O pragmático quer que tudo esteja sob o controle dele. Mas o conhecimento do reino não está sob o nosso controle. Antes, é fundamentado, proporcionada por Deus. Perceba, ele é dado. A vocês foi o quê? Dado. É graça. É graça. É graça. Não existe aqui pragmatismo. Não existe controle humano. A vocês foi dado. E perceba uma realidade. A realidade de que nós já estudamos. Jesus, ele chama esses homens. Não são esses homens que escolhem a Jesus, mas é Jesus que chama esses homens. É Jesus que escolhe esses homens. É Jesus que escolhe os seus discípulos. É Jesus que nos predestina. É Jesus que busca nós aonde nós estamos, no mais longínquo do mundo, e Deus vai e nos salva e nos resgata e nos restaura, porque é Jesus que dá esta graça. É Jesus que faz isso. Nós estamos perdidos como ovelhas sem pastores. E o que Jesus faz? Jesus vem e nos resgata. Nós somos a ovelha perdida e Jesus vai, larga o rebanho, as 99, e vai fazer o quê? Vai nos resgatar. É isso que o Evangelho faz. Ele não está sob o controle do homem. Ainda, perceba uma outra realidade. Vocês não entendem essas parábolas, como então poderão compreender todas as outras? As parábolas, elas expõem a insensibilidade do coração daqueles que o seguiam naquele momento. E como isso acontece? Quando nós olhamos para a citação do profeta Isaías do texto. Na citação do profeta Isaías, você vai ter um coração insensível e pragmático, e um coração que não entende. Os olhos estão fechados e os seus ouvidos estão o quê? Surdos. É assim que nós estamos, muitas vezes. Quando o nosso coração está mergulhado no pragmatismo das coisas, os nossos olhos estão o quê? Fechados. E os nossos ouvidos estão o quê? Surdos. E perceba, o cenário mudou. Jesus está falando à multidão. Jesus está falando com quem aqui? Com seus discípulos. A vocês, discípulos, foi dado. Isso é graça. Isso não vem de vocês. Mas vocês ainda estão surdos. E por que vocês estão surdos? Porque vocês são pragmáticos. Vocês querem um Messias, vocês querem um Deus à sua maneira. E enquanto vocês quiserem um Deus, um Messias, à sua maneira, enquanto vocês não se renderem à soberania de Deus, vocês estarão surdos e cegos. A parábola revela a nossa incredulidade. A nossa dificuldade de crer na soberania de Deus. Por fim, perceba o último princípio. O Evangelho é eficaz e irresistível. Perceba que nós vamos mudar de cenário mais uma vez. Então o Evangelho, por ser o Evangelho de Cristo Jesus, ele é eficaz e ele é o quê? Irresistível. No entanto, mas sua frutificação depende da disposição dos ouvintes. E aqui eu queria fazer um parênteses. Por quê? Porque esse texto que eu estou pregando aqui para vocês, ele é pregado nas igrejas de forma evangelística. É ou não é? O pregador prega e diz: qual é o solo do seu coração? Qual é o solo do seu coração?
Seu coração é duro. O seu coração está cheio de pedras. O seu coração, ele é um coração que é abundante. Qual é o solo do seu coração? Não é assim? Eu não estou dizendo que está errado. Essa é uma forma mais ou menos honesta de pregar o texto. Na minha opinião, na minha modesta opinião teológica. Por que eu estou dizendo isso? Por causa do cenário do texto. Quando você está estudando um texto bíblico, você precisa estar atento ao quê? Ao cenário do texto. Ao contexto do texto. E Jesus, mais uma vez, eu vou perguntar para vocês, a quem Jesus está explicando a parábola? Aos discípulos. Às pessoas mais próximas dele. Aqueles que compartilhavam a mesa, aqueles que estavam aprendendo com ele, aqueles que estavam caminhando. Eram pessoas incautas. Era a multidão. Era a multidão de pessoas nécias, que sem conhecimento algum, de maneira nenhuma. Jesus está falando a quem? Aos discípulos. Jesus, então, está levando os discípulos a compreender como o coração do homem funciona. Como o coração do homem funciona. E aqui, a nossa lógica ocidental cartesiana não funciona para a gente ler o texto bíblico. Porque o que a gente faz? A gente faz assim, existe um tipo de solo. Qual é o solo do seu coração? Não é assim que a gente faz? Mas o seu coração, o coração do homem, é uma das coisas mais complexas que existem. É ou não é? É ou não é? Deixa eu te dar uma imagem disso. Tem dia que você acorda, mas você acorda crente. Sapatinho de fogo. Você acorda falando em línguas estranhas. Para presbiteriano, isso é quase um avivamento. É quase um arrebatamento. Estou brincando, gente. Sou presbiteriano. Mas você acorda tão crente, como presbiteriano, que você acha que poderia falar em línguas. Coisa que presbiteriano não faz. E se alguém tocar em você, de tão santo que você está, ele é fulminado pelo fogo dos céus. Tem dia que você acorda assim, apaixonado por Jesus. Tem dia que você acorda benevolente com as pessoas. Que se alguém pisar no seu calo, você não está nem aí. Você dá glória a Deus, irmão. Fui passado para trás, glória a Deus. Foi plano de Deus esse negócio dar errado. De tão crente que você está. Mas daí tem dias que você acorda meio azedo. Meio azedo, assim, meio na carne. Lembra, os crentes antigos dizem, né? Irmão, você está na carne. Você acorda para o dia da maldade. Dia da maldade. Você acorda e fala assim, hoje, se alguém me convidar para fazer uma besteira, meu Deus do céu. Deus me livre. Deus repreenda esse inimigo. Mas se me convidar, eu vou. De tão mal que você está. Mas você mudou, você é uma outra pessoa. Não é a mesma pessoa. Não é o mesmo eu. Não é o mesmo coração. Tem dias que você acorda de uma forma diferente. Então não dá para categorizar o ser humano de maneira tão cartesiana como nossa cultura científica tenta colocar.
O coração do homem, ele tem vários caminhos. O coração do homem, ele tem várias nuances. O que Jesus, para mim, está dizendo aqui? Que você precisa tomar cuidado com as nuances do seu coração. Porque a palavra de Deus, ela é semeada. E a forma com que você recebe essa palavra é a santificação, não é a salvação. A forma com que você recebe essa palavra faz toda a diferença. O que Jesus está mostrando aqui é que nós precisamos ter um coração constante. Então perceba, ele vai dizer na explicação: o semeador semeia a palavra, e algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Às vezes, nós somos como a semente ou como o solo à beira do caminho, aonde a palavra é semeada. E se você lembrar do texto da parábola em si, do começo do capítulo que nós estamos estudando, você vai lembrar que essa pessoa recebe a palavra de maneira imediata. A ideia do texto é que essa palavra, a pessoa recebeu a palavra. A pessoa o evangelho entrou no coração dessa pessoa, mas não entrou o quê? Suficientemente. Ficou ali por cima. E é por isso que Satanás consegue roubar aquilo que foi semeado, porque está por cima. E o texto, perceba, reconheça a influência externa. Porque o texto, a Bíblia, nos adverte sobre o inimigo das nossas almas. A Bíblia nos adverte sobre o poder do mal, sobre as hostes do mal. A Bíblia nos adverte sobre os principados e potestades. Então, reconheça a influência externa. Cristãos menos autoconfiantes são mais realistas. Não acha que você pode tudo. Seja menos autoconfiante. Seja mais realista. Põe o pé no chão. Você pode ser tentado. Não, pastor, aqui ninguém me tenta. O diabo foge de mim. Meu coração é firme. Quando você fala que o seu coração é firme, eu já sei que o seu coração não é. Já sei que o seu coração não é. E que te falta conhecimento do seu próprio coração. Daí Jesus vai dizer, outros ainda, em determinado momento da história, podem ser semeados e lançados no terreno pedregoso. Eles ouvem a palavra e recebem com alegria. Evite simular sucessos precoces. Cristãos menos exuberantes são mais produtivos. Existem alguns momentos que você recebe aquela palavra, sabe? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu nunca fiz isso na minha vida, talvez eu nunca faça. Fique tranquilo que não é pecado, não. Uma das coisas que eu tenho dificuldade no meio evangélico é com apelo. Estou falando sério. Sabe por quê? Porque se eu pegar e pedir pro Gui, vem aqui, dá uma nota longa aqui no teclado. E eu começo a falar.
que Deus ama você e tal, o solo do seu coração, cuidado com o solo do seu coração. Eu sei que alguns aqui vão se emocionar. E você pode receber essa palavra de maneira superficial. Sabia disso? Você pode receber essa palavra de maneira superficial. E daí eu falo, você que recebeu essa palavra, vem aqui à frente, vamos aqui, vamos orar. Daí eu peço para o pessoal das mídias sociais, bate uma foto aqui, todo mundo cheio aqui e tal. A pergunta é se essa emoção foi real. Se essa emoção foi real. Quantas vezes, no desespero, você faz um voto para Deus e não cumpre? Esses dias um adolescente lá de Campinas me ligou. Falou assim, ô Wellington, um menino que eu discipulei, não adolescente nada, né? Hoje ele deve ter, nossa, eu tô ficando velho, deve ter mais de 20 anos, um moleque. Daí ele falou assim, ô Wellington, pastorzão, deixa eu falar com você. Estava aqui surumbático, macambúzio, tomei um chute da namorada. E eu falei para Deus, eu fiz um voto. Que se ela voltasse para mim, eu não ia mais tomar sorvete. Durante um ano. Meu voto. Eu falei, agora você vai ter que cumprir, rapaz. Ele falou assim, mas pastor, tá calor esses dias. E eu gosto tanto disso. Eu falei, eu sei. Mas e agora? Você foi movido pelo quê? Pela razão ou pela emoção? As coisas que a gente fala para Deus, os votos que nós fazemos para Deus, os votos que nós fazemos para as pessoas. Eu falo aqui, o casal vem aqui querer fazer um casamento comigo. Eu falo, eu vou fazer você desistir do casamento. Por quê? Porque o negócio é sério. Não pode vir aqui com a ideia de que será um conto de fadas, porque não vai ser. Depois da lua de mel, o conto de fadas acaba. A realidade, o boleto, a conta do cartão de crédito vai chegar e você vai brigar com a sua mulher, rapaz. Não pense que é um conto de fadas, porque conto de fadas só a Disney faz mal feito. Então você precisa estar conectado com a realidade. Jesus está dizendo que isso precisa ser evidente dentro da sua vida como discípulo. Em todas as esferas. Em todas as esferas. O texto continua e ele indica um outro tipo. Outra ainda, como a semente lançada entre os espinhos. Ele ouve a palavra. Essa palavra faz revolução na vida dele. No entanto, ele, com a dificuldade de escolher direções claras, esse cristão, ele se torna uma pessoa ansiosa e por isso escravo. Então, você deve escolher direções claras. Cristãos menos ansiosos, eles são o quê? Mais livres. Porque estar entre os espinhos, se você pega o texto que Jesus está explicando, é você andar o quê? Ansioso. Ansioso com o quê? Com as preocupações deste mundo. Tanto que no Sermão do Monte, de Mateus, Jesus vai dizer o quê? Não andei o quê? Ansiosos. Você não deve andar ansioso com o quê? Com o que você vai comer. Você não deve andar ansioso com o que você vai vestir. Porque daí Jesus fala assim, olha lá, os passarinhos. Eles não semeiam. Eles não fazem nada, mas Deus não dá para eles. Deus não abençoa a vida deles. Olha lá o lírio do campo.
Olha que flor bonita. Hã? E aí, mulherada, olha o lírio do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio do campo. E Deus não faz nascer isso bonito, beleza nisso? Se Deus abençoa aquilo que é criação, não vai abençoar vocês, filhos. Filhos. Então não deixe que os espinhos da vida sufoquem vocês. Não deixem. Por fim, Jesus diz: outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Perceba uma coisa. A semente lançada em boa terra, eles fazem o quê? Ouvem. Eles ouvem a palavra. Eles abraçam a palavra. Eles ouvem. Eles aceitam a palavra. E por ouvir e aceitar a palavra, eles dão o quê? Frutos. Eles dão frutos. E dão muito frutos. Sua fertilidade tem razão no que foi plantado. Cristãos abertos às oportunidades são mais produtivos. Você ouve. E todo mundo que tem a capacidade de ouvir está aberto ao quê? A oportunidades. Se você tem a capacidade de ouvir a Deus, você está aberto ao quê? A oportunidades que Deus coloca diante de você. Diante de você. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo que o seu coração, às vezes, é como o coração à beira do caminho, duro, em determinados momentos. Às vezes, pode ser como o terreno pedregoso. Por vezes, nós somos sufocados pelas nossas necessidades. Por vezes. Mas Jesus está dizendo aos seus discípulos, perceba, Jesus está formando o caráter dos seus discípulos. Não é isso que o Evangelho está fazendo? Jesus está formando o caráter dos seus discípulos. Então ele está dizendo, o coração de vocês precisa estar atento ao quê? Aquilo que eu estou falando para vocês. E se vocês me ouvirem, eu darei a oportunidade de vocês produzirem frutos. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar a sua fronte e buscar a presença desse Deus que hoje está falando com você, através da palavra dele, para que você seja transformado. Pai, nós estamos na tua presença, Senhor, e nós queremos te pedir que essa palavra venha transformar os nossos corações, ó Deus. Venha renovar, consertar, reparar, ó Pai, aquilo que o pecado muitas vezes quebra em nós. Muitas vezes, Senhor, nós precisamos confessar. O nosso coração está duro. A sua palavra não penetra. Nós ouvimos, domingo após domingo, a verdade do teu evangelho. Em algumas situações, a tua palavra não penetra. Nós pedimos hoje, Senhor, de maneira encarecida, que o Senhor transforme as nossas vidas nisso, Deus, aonde a tua palavra não penetra. Nos convencendo dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas dores. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, Senhor. Pai, muitas vezes nós somos como terreno pedregoso.
Nós recebemos, ó Pai, a Tua palavra com entusiasmo e com alegria, mas não existe constância. Não existe raiz profunda. Quando o sol ou quando as dificuldades surgem, nós abandonamos, Pai. Nós abrimos mão. Ainda, Pai, o nosso coração pode ser como a semente semeada entre os espinhos. Quantas vezes, ó Pai, a alegria das coisas nos rouba a alegria do Senhor. Quantas vezes nós somos sufocados, ó Pai, pela ganância, pela dificuldade, Deus, de perdoar. Quantas vezes nós somos sufocados, ó Deus. O Teu Evangelho é sufocado, às vezes, pela nossa dificuldade de abraçar os princípios do reino de Deus. Pai, nós pedimos que os nossos corações sejam terra boa e fértil, Pai. Tratada, banhada pela graça e pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É isso que nós oramos. Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez. Somos gratos pelo Teu amor em Cristo Jesus. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.